o presidente Lula entrou no que os aliados chamam de modo cobrança. André Anelli, o que a expressão significa e o quanto pode custar politicamente a ele nessa situação? André. Pode custar reeleição, viu, Tiago? E por isso o presidente Lula tem cobrado, principalmente o primeiro escalão, a apresentar resultados rápidos, porque a comunicação do governo ainda não conseguiu demonstrar o que vem sendo feito na avaliação do próprio presidente. Diante desse contexto, uma das medidas em avaliação pela equipe econômica é a redução da conta de luz. Na semana passada, foi feita uma reunião para acertar detalhes de um empréstimo de cerca de 7 bilhões de reais às distribuidoras de energia elétrica. Essa linha de crédito deve ser conduzida pelo BNDES para minimizar o aumento das tarifas aos consumidores. E uma outra possibilidade da medida com finalidade eleitoral é a diminuição do custo do rotativo do cartão de crédito, possibilidade ainda mais embrionária do que a redução da conta de luz, e a gente destaca que toda essa preocupação é por conta das recentes pesquisas eleitorais que apontam um cenário apertado para o presidente Lula. As pesquisas indicam que a economia continua sendo uma das principais preocupações dos brasileiros, com o crescente endividamento das famílias provocado com a ajuda da alta taxa de juros, ela que se encontra em quase 15% e que apresenta um viés de queda, mas num ritmo bem mais lento do que aquele que o governo gostaria. Isso faltando apenas 6 meses para as eleições. Com os juros e o endividamento desfavoráveis, então, para o governo, agora a aposta é nos programas sociais, que tiveram um custo de 403 bilhões de reais só nesse ano de 2026, e a gente ainda nem terminou o mês de março. Tiago. Verdade. E, André, queria que você já falasse sobre essa debandada de ministros ainda nessa semana. Ao menos 16 integrantes da esplanada devem deixar as pastas para a disputa eleitoral. A estratégia é dar viabilidade aos projetos do Planalto e também aos candidatos ou pré-candidatos. O presidente Lula marcou, inclusive, uma reunião ministerial para amanhã. É a saideira de muita gente, André? É a saideira de muita gente, Tiago, e inclusive o presidente já anunciou também no dia de hoje, um pouco mais cedo, durante um evento relativo à inauguração de obras no setor da educação, o secretário executivo da pasta como substituto do ministro Camilo Santana, ele que deixa também o cargo nessa leva de ministros que vão se tornar candidatos em 2026. O presidente Lula fez esse anúncio do secretário executivo da pasta, dizendo que ele é um homem de confiança e que por isso então vai continuar à frente desse ministério para dar continuidade a todo o trabalho de Camilo Santana. Está saindo agora para ser candidato não sei o quê, mas ele está saindo agora do governo, e eu quero já comunicar que ao deixar o governo, o nosso companheiro Leonardo Barquini vai ser o novo ministro da Educação. Pode ficar aqui, pode. Porque eu tenho muita gente que vai sair e eu não quero começar de novo. Então eu não posso escolher um ministro novo que não estava na área para ele entrar, querer criar um secretário executivo, um chefe de gabinete, uma assessoria e fazer um novo projeto. Não. Quem sair, vai sair, porque quer sair é o Ricota. Está com a cara de sainte já. Então é o seguinte, vai sair, quem vai ficar no lugar é alguém que sabe o que está acontecendo naquele ministério, para a gente não inventar nada de novo, que a gente agora só tem que concluir o que a gente começou a fazer. Leonardo Barquini, ele estará então ao lado de Camilo Santana em uma reunião ministerial amanhã que o presidente Lula convocou. Essa reunião tem previsão de começar às 9 da manhã aqui no Palácio do Planalto, trazendo os
substitutos dos atuais ministros e também os atuais ministros nos casos em que existe substituição. Até mesmo aqueles ministros que vão continuar no cargo também estarão presentes, portanto, o presidente Lula quer absolutamente todo o primeiro escalão nesse encontro, que deve durar cerca de 4 horas, já que o presidente Lula tem a agenda prevista ainda para essa terça-feira, rumo a São Paulo. E nessa ocasião, diante de todo esse contexto de mudanças ministeriais por conta das eleições, existem ainda algumas indefinições. A principal delas é no Ministério Palaciano, justamente o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação com o Congresso Nacional. Inicialmente, a substituição de Gleisi Hoffmann seria por Olavo Noleto, ele que é presidente do Conselhão, Conselho Administrativo de Recursos e também Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Inicialmente, então, esse seria o nome para substituir Gleisi Hoffmann, mas o presidente Lula foi aconselhado, justamente então por interlocutores muito próximos a ele, de que esse cargo deveria ser ocupado por alguém político. Por isso, José Guimarães, ele que é líder do governo na Câmara dos Deputados, é nesse momento o principal cotado, mas ainda não é um nome dado como certo, porque tem interesse em se candidatar ao Senado e isso impediria ele de assumir então essa pasta. Portanto, permanece ainda a indefinição na Secretaria de Relações Institucionais. Por outro lado, na Secretaria no Ministério de Minas e Energia, o nome de Alexandre Silveira já é dado como certo para continuar à frente da pasta, uma vez que ele, a pedido do presidente Lula, teria desistido de concorrer às eleições, justamente para continuar então à frente desse ministério. Tiago. Bom, a gente passou os últimos 2 anos, pelo menos, falando sobre reforma ministerial. Agora as mudanças vêm a fórceps, com os ministros precisando sair dos cargos por causa da lei eleitoral e para a disputa do pleito em outubro. Até daqui a pouquinho, André, deixa eu chamar as duas comentaristas, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Começo por você, Denise. O André cita a história de pacote de bondades, por causa da eleição, é claro. Mas o que pode ter nesse pacote? É dinheiro, recurso? Olha, Tiago, eles estão pensando em algumas coisas bem estranhas. Voltar a congelar, por exemplo, colocar um teto para juros de cartão de crédito. Já se tentou isso no passado, não deu resultado. Há uma grande preocupação com o recorde de inadimplência e o endividamento muito forte da população. E isso dá uma percepção ruim em relação ao andamento da economia para quem está com as finanças aí com dificuldade. Então, o governo tenta por aí buscar alguma saída, facilitar a renegociação de dívidas. Agora, tudo isso vem acontecendo. Então, excesso de endividamento. Semana passada, o presidente Lula chegou a dizer que as pessoas não calculam direito que gastam com o cachorro para alimentação, com aplicativos e tudo mais. Não dá para você ensinar educação financeira de uma hora para outra por conta de eleições. Colocar um teto para juros também já não funcionou no passado e pode levar a outras restrições na concessão de crédito. O governo também quer segurar reajuste de tarifa de energia, repassando recursos para as distribuidoras. Então, é uma forma de dar um jeitinho na situação, mas eu duvido que possa dar resultado mais relevante, porque o governo fala muito de melhorias da economia, nem isso tem aliviado a situação, essa avaliação geral da economia, com uma queda de desemprego que houve no ano passado. Então, vamos ver o que o governo vai fazer. Agora, por enquanto, só para finalizar, as contas públicas continuam daquele jeito que o mercado financeiro não gosta e que gera mais desconfiança. O governo teve um déficit de 30 bilhões no mês de fevereiro, governo central. O dado é negativo, mas é 8,4% melhor do que no mesmo mês do ano passado. Agora, o problema é que despesas continuam subindo mais do que a receita. Tem recorde de receita, de arrecadação, mas as despesas subindo, inclusive com programas sociais e, no caso da Previdência, por conta do número de beneficiários e também aquele reajuste real do salário mínimo, que foi promessa da campanha anterior do presidente Lula. E essa história de pacote de bondades, não é, Eduardo? Todo fundo político por trás, o interesse do governo de usar a própria máquina, né? Pois é, essa história de pacote de bondades, a falta de efeito eleitoral disso, a falta de efeito na avaliação positiva do governo, mostra que é uma coisa que pode estar superada como, digamos assim, uma maneira de captar
o afeto, né? O afeto do eleitor. Porque o que as pessoas estão concluindo? É que não é mais que obrigação do governo tomar esse tipo de medida. Já não deu certo a isenção de imposto de renda, e o governo fica patinando numa história, um discurso que pode estar superado. Então, o que mais parece é que o governo esteja padecendo da fadiga de material. E aí não tem pacote de bondades que dê jeito.